Para comemorar os 80 anos de Dourados, a Prefeitura está contando a história do município através de relatos de sua gente. São pessoas que fazem parte da vida da cidade e que ajudaram a construir essa trajetória de 8 décadas. Através da memória de cada cidadão, relembramos momentos de quem acompanhou de perto o desenvolvimento de Dourados. Vamos agora ouvir quem faz parte e conta esta história. Dourados, para mim, hoje, sempre foi a minha vida, né? Cheguei aqui com 20 anos, recém-casada, e aqui nós construímos a nossa vida, tivemos os nossos filhos e vivemos praticamente, o ano que vem nós vamos fazer 40 anos de Dourados. Então, Dourados é minha vida. Eu vivi mais aqui em Dourados do que em São Paulo, da onde a gente veio, entendeu? Então, é minha vida, Dourados. Nós viemos para cá porque um grupo queria montar uma faculdade aqui em Dourados. Esse grupo entrou em contato com um tio meu, lá em São Paulo, e disse que tinha uma cidade chamada Dourados, no Mato Grosso do Sul. Eu nunca tinha ouvido falar nessa cidade, e que era uma cidade que estava muito próspera, que as coisas estavam acontecendo aqui naquela época, e se a gente não gostaria de vir para cá, para conhecer, porque eles estavam querendo montar uma faculdade aqui. O Murilo era recém-formado em engenharia, tinha se formado um ano antes, nós estávamos noivos, e nossa programação, ele já estava trabalhando numa construtora em Ribeirão Preto, e a nossa programação era casar para morar em Ribeirão Preto. Ou em São Paulo, a gente estava vendo ainda isso. Aí nós viemos para cá um dia com esse pessoal, chegamos aqui em Dourados, no aeroporto ali de Dourados, viemos e conhecemos, e ficamos assim, muito impressionados com a cidade. Gostamos daqui, ficamos uns 2 dias e resolvemos que a gente viria para cá, para fazer, porque essas pessoas não iriam morar aqui em Dourados, eles queriam montar essa faculdade, mas eles iriam ficar em São Paulo, né? E a gente estava começando a vida, o Murilo falou, não, eu me proponho a vir sim, a morar aqui. Aí logo depois ele já mudou para cá, foi morar no Hotel Alfonso, ficou morando um tempo lá e a gente se preparando para casar. Só que naquela época Dourados não tinha estrutura nenhuma, né? Não tinha casa para alugar, a gente não tinha condição de comprar uma casa ou de construir naquele momento. Então a gente veio para cá e nós tínhamos um amigo que foi o nosso primeiro amigo aqui em Dourados, o Telê, e ele era daqui, né? A família dele era daqui, a gente ficou muito amigo, ele procurou uma casa para nós e conseguiu uma casa na Rua Pedro Celestino, ali em frente ao Moinho Catarinense. Aí nós alugamos essa casa. Antes de casar, a gente foi, comprou móveis, tudo isso para trazer para cá, porque aqui quase não tinha nada. Casamos, passamos uns 15 dias viajando e viemos para Dourados. Quando a gente chegou nessa casa, ela estava há 1 mês e meio mais ou menos fechada, com os móveis dentro, desmontados, do jeito que chegou a mudança. E a hora que a gente abriu a porta da casa, não tinha condições, porque os móveis foram colocados lá dentro. Naquela época eles colocavam palha, né? Serração nas casas para não grudar o barro no chão. Aquela casa estava inteirinha cheia de serração no chão, aqueles móveis. Imagina uma casa em Dourados, há 40 anos atrás, numa rua de terra, fechada ali, né? E aí, nossa, deu aquele desespero, porque a gente não estava acostumada com esse tipo de situação, né? Mas aí logo a gente conseguiu uma pessoa que nos ajudou, que ficou muito tempo trabalhando com a gente lá em casa. E aí ela foi me ajudando a pôr as coisas em ordem, tudo. E aí arrumamos a nossa casa e aqui nós ficamos e nunca mais fomos embora. Aí o curso de administração e administração de empresas e direito, que foram os primeiros cursos autorizados pelo Ministério da Educação. Daí o Murilo já estava aqui para começar a montar, né, os cursos. Ele funcionava ali na Praça Antônio João, né, ao lado da Catedral, né, e eram 2 salas ali que funcionavam, uma sala de direito e a outra de administração. E a gente começou a trabalhar e logo depois o Murilo já começou a construir o bloco 1 da Unigran, né,
E depois de 2 anos, se eu não me engano, a gente já mudou para esse bloco 1, onde funciona hoje a Unigran. Tinha muita demanda, porque Dourados não tinha nenhuma faculdade, então todas as pessoas que queriam estudar, os filhos das famílias daqui iam para fora para estudar, né? Então a gente montou uma sala de administração e uma de direito e começamos a faculdade. E ali onde é que funciona hoje a Unigran, que só tinha naquela época o bloco 1, eu cheguei a estudar lá, porque quando eu me casei, eu estava na faculdade de Direito lá em São Paulo. E aí eu vim para cá, mas só que eu já tinha passado para o 3º ano. E aí eu fiquei esperando. Então eu assistia aulas, mas comecei mesmo a estudar no 3º ano, quando a turma chegou no 3º. E ali era barro para ir ali na Unigran. Então atolava o carro, né? Muitas vezes a gente não conseguia nem ir por causa que a rua era toda de barro, sem asfalto. E aí foi acontecendo e fomos trabalhando ali e hoje estamos aí há 40 anos, né? Eu acho que a Unigran, ela meio que se confunde, né, com a história de Dourados. Ela faz parte da história de Dourados, porque são 40 anos que a Unigran está aí. Ela já formou muitos alunos, muitas pessoas que hoje trabalham, né, que têm a sua profissão em Dourados, ou mesmo no Brasil todo, passaram pela Unigran. Hoje ela é uma instituição super respeitada, não só aqui no estado, mas em todo o Brasil, pelos nossos conceitos, que são as notas, que hoje são avaliadas às universidades brasileiras. E eu acho que a gente tem, assim, a Unigran teve um papel muito importante no desenvolvimento de Dourados. Hoje nós temos muitos alunos da região ou de fora, né, do estado, que se mudam para cá, porque hoje Dourados é um centro universitário, né? Nós temos 4 universidades, então tem muitos alunos que moram aqui. A Unigran faz parte da história de Dourados. A nossa vida foi lá dentro da Unigran, a gente nunca fez outra coisa, né? A não ser trabalhar pela Unigran, investir na Unigran. Tudo que a gente conseguiu aqui em Dourados, a gente investiu lá dentro da Unigran. Os nossos filhos foram criados lá dentro da Unigran. Eu precisava trabalhar e meus filhos estavam de férias, então eu levava eles lá, eles ficavam fazendo tarefa na minha sala. Eles cresceram ali dentro, estudaram, fizeram a universidade lá dentro. Hoje trabalham com a gente, os 2, né? Então, eu não tenho assim outra coisa para te falar de outra coisa que eu fiz em Dourados que não tenha sido trabalhar ali dentro da Unigran e pessoas que estão com a gente desde a época que a gente começou, né? Como é o caso da reitora, da professora Rosa, da Regina, que trabalhou com a gente ainda lá na praça, lá onde nós começamos. Nós temos várias pessoas que começaram junto com a gente lá, quando a gente começou, né? E a Unigran, ela é uma família. Nós temos pessoas que trabalham lá com a gente, como elas que começaram, mas tem outras pessoas que já não começaram lá atrás, mas que têm 20, 30 anos com a gente. Então, como a gente não tem família em Dourados, né? E muitas das pessoas também que estão aqui não têm família em Dourados, né? Muitos vieram para começar a vida, para trabalhar cada um no seu segmento, a gente meio que formou uma família ali dentro, né? Então, a Unigran é a nossa vida. Eu não tenho assim essa imagem que as pessoas falam, nossa, cheguei num lugar que é um horror, que não tem asfalto, que não tem isso, que não tem aquilo, tudo é muito difícil. A gente chegou, foi para um hotel, veio conhecer aonde seria a Unigran, e desde o momento que eu cheguei em Dourados, eu sempre gostei muito daqui. Sabe, eu sempre me dei muito bem aqui em Dourados. Eu fiz um círculo de amizades muito grande. A gente, naquela época, todas as pessoas chegando, tinha muita gente chegando de São Paulo, chegando de Minas, né? Chegando de várias cidades do estado de São Paulo. E a gente foi se conhecendo, como a gente não tinha família, naquela época a gente se uniu muito, porque a gente criou os filhos juntos. Então a gente fez a nossa família aqui. Então eu falo, hoje eu tenho muito mais convívio com as pessoas de Dourados, com os meus filhos, com as pessoas que são daqui, praticamente mais do que com a família, porque a gente sempre morou muito longe, então a gente fez a nossa vida aqui. Sempre passamos o Natal junto com a família, a gente passa a época de férias na praia
com a minha mãe, com meu pai, né, quando ele era vivo, com meus irmãos, mas o dia a dia é Dourados. Eu acho que assim, Dourados evoluiu muito. Hoje, então, a gente vê que Dourados é uma cidade que tem tudo, né? Naquela época, quando nós chegamos aqui, a gente sentia muita dificuldade, não tinha supermercado, né? Então, acho que Mariano, supermercado, era tipo um armazém, né, que a gente ia lá, fazia as compras, tal, logo depois abriu, se eu não me engano, o Catarinense, mas era um supermercado pequeno, então era uma dificuldade muito grande, né, a gente não tinha muito acesso a nada. A maior dificuldade que a gente sentiu quando chegou aqui foi a questão do telefone. Tinha um posto de telefone, que era uma casinha de madeira, ali onde é a Telemes, né, ali na Camilo Hermelino da Silva. E a gente ia lá e passava o número que a gente queria falar lá em São Paulo, por exemplo, queria falar com a minha mãe, meu pai em São Paulo, e a gente vinha embora para casa e voltava tarde, a hora que a ligação completava. Você passava o dia inteirinho esperando. E muitas vezes você chegava lá para falar, não, caíram as linhas só amanhã. Então era uma coisa meio assim, todo dia era isso, né? A gente não tinha telefone. A gente não tinha receio, não sei por ser muito jovem, eu acho que se a gente chegasse, por exemplo, na idade hoje que a gente está, e fosse para um lugar como era Dourados naquela época, a gente não ficaria de jeito nenhum, entendeu? Né? Por isso que eu falo que a gente tem que fazer as coisas quando a gente é jovem, porque nós chegamos aqui e tudo era festa, né? Estavam começando a trabalhar, a gente tinha um sonho de construir uma família, e também outras pessoas na mesma situação que a gente passava a manhã no Indaiá, né, porque ninguém tinha casa boa, né, então a gente ia, todo mundo morava numa casa pequena alugada, porque quase não tinha estrutura nenhuma aqui em Dourados de casas boas, a gente ainda não tinha construído a nossa casa, então a gente ia para o Indaiá, depois muitos anos depois a gente sentiu a necessidade de ter um outro clube, o Murilo fez parte de um grupo de amigos e construiu o Samambaia. Então, praticamente, os nossos filhos foram criados lá dentro do Samambaia, né? Porque eles faziam esporte lá, tinha piscina, almoço no domingo. Então, a gente foi fazendo a nossa vida aqui. Todo mundo pergunta pra gente, mas como que vocês tiveram coragem de vir? Principalmente os nossos amigos de São Paulo e família que eram de lá. Chegava aqui e falava, mas eu não acredito, como é que vocês moram num lugar desse? Tem que ir embora e não sei o quê, vocês vão... Não, aqui é muito bom, a gente tem uma turma de amigos. Depois eles foram sentindo como era bom mesmo. Porque todas as vezes que eu recebi um amigo de lá, uma amiga, meus parentes, meus irmãos, minhas primas, a minha mãe e meu pai, eles vinham e eles viam a vida que a gente levava aqui. Sempre cercado de amigos, era festa todo final de semana, a gente se reunia. Como a cidade não tinha muita estrutura, então a gente fazia muita coisa em casa, né? Então a gente sempre estava, carnaval, por exemplo, a gente fazia 4 dias de churrasco, né? Passava todo mundo passando carnaval e fazia um dia na casa de um dia na casa do outro. Então eles começaram a sentir o tanto que a gente se uniu, tanto que a gente tinha uma vida boa aqui e o que a gente construiu de bom em Dourados. Não existia política na nossa família, na minha família, na família do Murilo. Meu pai nunca foi envolvido com política. A gente não entendia nada de política. E o Murilo sempre gostou de discutir política, desde solteiro ele sempre gostou muito, falava muito de política, mas nunca se envolveu em nada. E depois ele foi convidado pelo ex-prefeito Braz Melo para ser deputado estadual. Aquilo para nós foi uma coisa mais absurda. Como que vai sair candidato a deputado estadual? Não tem noção, nunca mexeu com política, não era nada daquilo que a gente, né, pensou em fazer tudo. Mas como eu acho que ele já tinha, né, dentro dele alguma coisa assim que ele sempre gostou muito, ele topou de sair. E ele saiu candidato a deputado estadual e foi eleito. Foi secretário municipal na gestão do Humberto Teixeira, né, que ele era engenheiro, então ele era secretário de São Humberto na parte de obras, de planejamento. E depois ele se reelegeu deputado estadual de novo, né? Aí ele saiu candidato a deputado federal, aí depois ele foi vice-governador do André, e aí saiu candidato a prefeito. Então, no fim, você acaba acompanhando, porque tem aquela época da campanha, né? Que tem muitas reuniões, então eu sempre ajudava, sempre fazia as reuniões, eu tinha uma agenda minha,
né, que eu ia nas reuniões, o Murilo ia para um lado, eu ia para o outro, nosso pessoal. O Murilo sempre teve uma equipe que trabalha com ele desde que ele começou, né? Então é um pessoal que sempre foi muito parceiro dele, sempre participou muito, sempre ajudou e eu ia, né? E no fim você acaba gostando, porque você acaba conhecendo muita gente boa, sabe? Você começa a ver um outro lado do mundo que você não conhecia, que não era a minha vida, né? Então você começa a ter amizade lá nos bairros, você vê a situação das famílias, o tanto que algumas pessoas precisam de pouca coisa, não é muito não, mas que precisa que você vá lá, que você converse, que você dê uma ajuda para o filho, que você esteja ali quando ela precisa que ela tem um problema de saúde, e às vezes até mesmo para conversar, né? Muitas vezes a pessoa não tem nada de problema de saúde, de nada, mas ela é carente, ela precisa que você vá lá, que você converse, e a gente fez muita amizade. Em todos os bairros de Dourados hoje, se a gente vai, a gente tem alguma casa para visitar, para ir, alguém que a gente conhece. E isso foi muito bom. Eu já tinha contato com essas pessoas, porque na Unigran eu sempre atendi muitos alunos, né? Eu sempre tive muito contato direto com os alunos. Todo problema que o aluno tem, ele vai lá, conversa comigo, a gente vai, a gente fala, a gente conversa, os pais dos alunos, né? Muitas vezes com dificuldades, vão lá. Então eu já tinha bastante contato com as pessoas, né? Pessoal de fora que vem, que vai trazer o filho, às vezes com 17 anos, para morar, né, aqui sozinho, para ver se consegue alguém para morar junto com os filhos. Então a gente ajuda, faz essa ponte, né, para eles. Então eu sempre tive esse contato com pessoas. Muitas vezes chega aquele menino ou aquela menina com o pai e com a mãe super preocupados, porque normalmente essas pessoas não tiveram oportunidade de estudar e aquilo para eles é a coisa mais importante da vida, aquele filho dele está entrando numa universidade, porque eles nunca tiveram, né, oportunidade de estudar. Às vezes vem do sítio ou de algum lugar mais distante e eles entregam aquele filho na mão da gente, porque ele acha que a gente vai cuidar do filho dele. Então eu sempre falo, meu telefone é aqui, eu estou aqui todos os dias, qualquer dificuldade que ele tenha pode me procurar. Muitos alunos moram meio que ali na região da Unigran, né? Então eles moram ali perto e tal. Então não, se precisar eu pode ligar, eu estou aqui todo dia, se tiver qualquer dificuldade você me procura, tudo. Então a gente cria aquele vínculo. E depois eles voltam com o filho, olha, agora vai ser a formatura do meu filho, entendeu? Eu vou ter um filho doutor, Então isso é muito gratificante, de você ver que você transformou, você não, né? Mas a universidade transformou a vida de uma pessoa e que você fez parte disso. Então eu acho que é muito bom. Então a gente cria isso, eles vêm, ficam felizes. Dia da formatura é uma coisa assim, vem a família toda, a vozinha lá do interior que vem para participar, ver o filho receber o diploma. Então isso aí é muito importante. Para algumas pessoas que isso não tem muito valor, né, porque não sabem da dificuldade que para outras tem um valor assim imenso, né? Eu acho que por a gente ser muito jovem, a gente não imaginava, não, daqui 10 anos, daqui 20 anos a Unigran vai ter tantos cursos. Eu não sei, as coisas foram acontecendo. A gente sempre trabalhando, tendo os filhos, criando os filhos pequenos, e as coisas foram evoluindo, né? Aí a gente fazia pesquisa, sentia que as pessoas queriam um novo curso, a gente pedia esse curso, ele demorava para ser autorizado, vinha o curso, a gente começava. Então foi uma coisa assim que a gente não fez um projeto de vida. Eu não sei nem se a gente pensava em ficar aqui para sempre, sabe? Mas era uma coisa assim que foi acontecendo e depois chegou um tempo que não existia nem possibilidade da gente imaginar que a gente fosse viver em outro lugar, né? E hoje, às vezes, eu vejo alguém falando, eu sou louca para ir embora de Dourados, eu quero morar em outro lugar, e eu não admito, eu acho assim, a nossa vida é aqui e vai ser aqui, né? Hoje a gente tem os filhos aqui, eles casaram, têm filhos, então a gente construiu nossa família aqui, não tem mais como sair de Dourados. Só esmoreci nesse dia que eu abri a casa, né? Que daí eu chorei porque eu vi aquilo lá. E eu trabalhava, né, lá antes de vir para Dourados, eu trabalhava e eu estudava, então eu tinha uma vida assim, né?
eu não tinha muito assim, trabalhava em casa, né? Tinha esses afazeres de casa porque eu trabalhava e estudava à noite. Então eu não tinha muita noção do que era entrar dentro de uma casa totalmente cheia de pó, um mês e meio fechado, e da onde que eu ia começar a limpar aquilo, arrumar, montar aqueles móveis, né? Mas depois deu tudo certo e eu nunca esmoreci, sabe? A gente, fomos muito felizes aqui em Dourados. Muitas amigas nossas vieram para cá, mudaram para Dourados, elas não tinham estudado ainda, né? Antes de vir, algumas estudaram, outras não estudaram. E aí, algumas trabalharam, outras não trabalharam, tiveram a opção de só mesmo ficar em casa e cuidar dos filhos, né? E foi a opção de cada um. Quem teve a oportunidade de falar, poxa, Dourados tem várias universidades e tal, eu vou começar a fazer um curso, né? Começou a fazer um curso, hoje é profissional, né? De várias áreas, mas teve algumas pessoas que não, que optaram por ficar só em casa mesmo. Eu conto a história de Dourados dizendo que nós chegamos aqui, Dourados era uma cidade totalmente sem estrutura e que a gente participou de todo esse crescimento de Dourados. As pessoas também pensam diferente, né, em Dourados, elas foram crescendo junto com a cidade. Eu vejo pelo papel da Unigran, na formação, na qualificação das pessoas de Dourados. Um exemplo que eu vejo assim muito nítido é o curso de arquitetura da Unigran. Quando a gente começou a construir o bloco 1 ali da Unigran, aquele bairro não existia, né? Só existia a Unigran lá no fundo. Aí foi indo, passaram-se os anos, nós criamos o curso de arquitetura, criamos o curso de artes. E aí, o que aconteceu? Mudou a cara de Dourados. Hoje, existem ruas ali naquele bairro, perto da Unigran, que todas as casas são feitas por arquitetos de Dourados. É super interessante isso. Cada uma no seu estilo, mas feitas por arquiteto de Dourados. Hoje você vê as lojas do centro da cidade, qualquer pessoa que vai abrir uma loja ou que ela vai reformar uma loja que ela já tenha, ela sempre vai atrás de um designer ou de um arquiteto para ela fazer uma coisa mais bonitinha, né? Então eu acho que isso foi uma coisa que mudou muito a cara de Dourados. Eu espero que Dourados cada dia cresça mais. Eu acho que hoje Dourados, apesar da crise no Brasil, né, que a gente vê, que você fala assim, gente, o que vai acontecer amanhã? Porque é demais, né? Todo dia é um escândalo, todo dia é uma coisa, nós chegamos assim no fundo do poço. Eu acho que é muito triste o que o Brasil está passando, né? Chegou num ponto assim que você fica totalmente, sabe, descrente de ver o que essas pessoas foram capazes de fazer com o nosso país, um país que tem tanta coisa para acontecer, né? Mas Dourados não, Dourados vive um momento importante, né? Dourados hoje foi eleito um dos municípios prósperos do Brasil, né? Ganhou vários prêmios, inclusive o Murilo recebeu um prêmio, né? Como administrador. A gente vê que Dourados cresce, que tem vindo muitas empresas para cá importantes, né? Que estão gerando emprego. Então eu acho que a gente vive um momento importante porque a vida de Dourados é diferente de um grande centro, né? Então eu acredito sim que Dourados vai ser uma cidade cada dia melhor para se viver. Eu converso com algumas pessoas, conversei até, achei interessante, um casal de médicos que mudou para cá há pouco tempo. E ela é de São Paulo também, e ela já tem um filhinho, e ela estava me falando que o marido dela ela é nutricionista e o marido acho que cardiologista, alguma coisa assim. Ela estava dizendo que o marido dela estava sendo convidado para vir para Dourados há muito tempo já, por um grupo de médicos aí, e que eles não admitiam essa hipótese. Imagina sair de São Paulo para vir para Dourados, com um filho já de 10 anos, ela já instalada, o marido também, E eles vieram para conhecer a cidade, vieram para conhecer o hospital aí que eles foram convidados, e eles ficaram muito impressionados com a cidade e resolveram vir, vamos embora. E eles são apaixonados, eles falaram, se a gente soubesse que era isso, Dourados, porque imagina, você falava Dourados, Mato Grosso do Sul, imagina se eu vou sair de São Paulo para começar minha vida lá. Ela falou, hoje
eu vou buscar meu filho na escola, eu almoço em casa, eu levo meu filho à tarde para um parquinho, levo para fazer um esporte, tá. E isso era uma coisa que era inconcebível, eu não via o meu filho o dia inteiro, nós dois chegávamos em casa à noite. Então ela falou, se eu soubesse o que era, eu teria vindo há mais tempo. E como eles, tem muito jovem que hoje está vindo para cá, né, vendo a oportunidade de crescer aqui em Dourados, o custo de vida muito mais baixo que num grande centro, que você pode viver aqui muito melhor. Então eu acho que Dourados daqui 20 anos vai estar, se Deus quiser, muito melhor. Hoje eles falam que eles nunca pensaram que fosse viver o que eles vêem, eles já têm a casa deles aqui, alugaram o apartamento deles em São Paulo e vieram para cá e alugaram um apartamento. Hoje eles já construíram a casa. Você vai nesses condomínios hoje aqui de Dourados, né? Que tem quantos anos que abriu esses condomínios? Pouco tempo. Hoje você vê, não tem um terreno mais, tudo construído e todo mundo jovem, né? Então eu acho que nós não temos do que reclamar de Dourados. Valorizar memórias é manter viva a nossa trajetória. Prefeitura de Dourados, 80 anos. Eu conto essa história.